Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Sempre começa assim. A gente começa a fazer de um jeito e todo dia parece que aquilo leva a gente a dizer as mesmas palavras. E é assim mesmo quando a gente vai conversar com alguém, a gente sempre tem que desejar a paz do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que não gostam, né? Mas mesmo que elas não gostam, a paz do Senhor, quando nós damos a alguém, se a pessoa não aceita, ela volta para nós. Então, Deus deseja paz para nós sempre. E com a paz que a pessoa não aceitou, você fica com paz em dobro. E como é bom, né? A gente sentir a paz do Senhor Jesus. Então, hoje a palavra, gente, ela está em Joel. O capítulo vai ser o capítulo 2. O capítulo 2, o versículo, eu vou ler o 20, do 23 ao 26. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Que mensagem linda do nosso Deus, né, gente? Essa mensagem é muito linda, essa mensagem. Joel fala aqui quando Deus estava mais uma vez dando misericórdia ao povo, né? O povo, Deus estava falando daquele povo que os gafanhotos vieram, destruíram tudo. Deus fala também aqui das pragas do Egito que ele mandou, né, que tinham já destruído, que ele tinha destruído as lavouras, agora todas foram destruídas, porque ele estava, como sempre, triste com o povo, né? E quando Deus ficava triste, a destruição vinha com tudo mesmo. Era o juízo de Deus, né? Assim como o juízo de Deus pairou sobre aquela cidade, que nem eu falei hoje de manhã, né? Ele aqui também fala do juízo aqui também Joel, né? Joel também preveu o juízo final, o dia do Senhor, né? Que Deus sempre fala, a gente confunde, a gente fala Jesus e Deus, mas aqui nessa parte a gente fala de Deus. No Antigo Testamento sempre falamos de Deus, que Deus é que participou de todas as histórias, né? Já no Novo Testamento a gente fala de Jesus, a gente sabe que Jesus sempre dizia ele e o Pai são um só. Então, aqui a gente fala mais do Senhor, o Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus a gente fala lá no Novo Testamento. E aqui, o Senhor dos Exércitos, ele por mais brabão, né? Porque a gente tem uma impressão assim que Deus lá era muito brabo. Era um Deus muito vingativo. E não era, Deus era o mesmo Deus que é hoje, é o mesmo Deus de sempre, que só quer nosso bem. Porque ele se arrependia de coisas que ele fazia mesmo, ele deixava o povo, e até o
fim, ele tinha esperança que o povo se redimisse, que o povo se voltasse para ele. Você pode ver em todas as passagens, tanto dos reis, né, como todas as passagens que tem aqui na Bíblia, eram histórias grandiosas de batalhas, de povos, de reis. Deus, tudo que ele queria era que reconhecesse ele como seu Deus. Então ele fazia de tudo, ele não admitia que o pessoal não reconhecesse ele, não agradecesse. Porque tudo que acontecia na terra, como é até os dias de hoje, tudo, nada acontece se não for com a permissão dele. E o povo lá era tão assim, sem espírito, que depois que Jesus veio, mudou as coisas, assim, de modo de pensar. O pessoal começou mais a tentar ser bondoso, a tentar reconhecer o que Jesus fez por nós, a tentar reconhecer o que Deus fez, que foi entregar seu Filho para nos salvar. Então parece que o pessoal mudou um pouco, mas foi um pouco. Logo começaram a agir por suas contas próprias, por suas decisões, e agora é muito pouco. Agora, apesar de ter muitos e muitos crentes, a gente vê que o povo faz aquelas maldades, fazem coisas que não agradam a Deus, e parece que são a maioria. E não são a maioria. Jesus tem uma multidão, né? Como eu falei hoje de manhã, uma multidão tem em nome de Jesus. Então era para nós vivermos muito melhor, era para vivermos com mais amor, né? E não é isso que acontece, que a gente vê. Por quê? Porque as pessoas não agem com o coração, com amor a Deus, como era aqui, ó. Como era aqui. As pessoas recebiam as coisas de Deus, recebiam os mandamentos, Deus pedia para que elas... Aí Deus fazia aquelas destruição total, que nem agora acontece também. Se você parar para pensar, quantas tragédias aí dá. Dá muitas tragédias, gente, morrem muitas pessoas. Pessoas perdem tudo que tem. Não é só nas guerras. Acontecem muitas tragédias da natureza. Então, às vezes, Deus faz aquela limpa, assim, para ver se o povo se alerta, para ver se o povo volta para ele, né? Como a gente teve uma missionária, uma pastora que veio na nossa vigília, ela falou das políticas, né? Que a gente pensa, puxa, Deus tirou o nosso presidente, que a gente gostava tanto, que era um homem, a gente via que era um homem decente, um homem que fazia umas leis boas, era um homem que levantou o país, porém, o pessoal começou a idolatrá-lo demais. Se você parar para pensar, era uma idolatria tão grande, tão grande, tão grande, que acabou estragando, Deus acabou tirando ele. O próprio Deus tirou ele, né? Por causa da idolatria do povo. Deus não aceita, Deus não... Porque Deus colocou ele para nos salvar, Deus colocou ele para nos ajudar, Deus colocou ele por nossas orações, porque a gente tinha passado por aquele período terrível de corrupção, de ladroeira, aquele período terrível. E nós oramos e Deus mandou ele, uma pessoa honesta, uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Porém, daí o que aconteceu? O povo começou a idolatrar. O povo esqueceu que foi Deus que atendeu nossas orações. Eu mesma, gente, estou falando por mim, eu sei tudo o que acontece porque eu falo por mim. Eu idolatrei também, eu gostava muito, para mim, eu chorava, o que aconteceu com aquele povo do 8 de janeiro, muito eu orei para Deus, muito eu chorei, muito eu fiquei nervosa com aquilo, achava que era uma injustiça.
Deus, ele fez tudo que tinha que fazer. E se essas pessoas estão pagando o que estão pagando, é porque Deus permitiu, porque idolatraram demais, fizeram coisas que não esqueceram que foi Deus que colocou ele lá. Todo mundo falavam de Deus lá, mas idolatrando ele, né? Vou citar nomes aqui que todo mundo sabe. Então Deus não quer que a gente carregue bandeira de pessoas, bandeira de países, que a gente adore nosso país, não, tem que adorar ele. Não temos que adorar reis, bandeiras de país, tradições dos países, dos homens. Todo o nosso amor deve ser dedicado a Deus. Nós temos que agradecer a Ele por Ele ter colocado aquela pessoa, nós temos que orar a Ele, não idolatrar a pessoa. E agora a pessoa, além de sair, está passando por momentos terríveis, o país está passando por um momento terrível, tudo pela nossa idolatria errada, né? Não que a gente não gostasse, a gente gostava, admirava, mas não era ele que a gente tinha que idolatrar. E a gente, por não saber disso, acabou nos colocando nossas famílias, colocando nossa geração futura, tudo por causa de um terrível engano. Foi um engano, mas da nossa parte. Aqueles que queriam ser patriotas, queriam ajudar suas famílias, queriam pensar no bem da família. Que nem eu sempre dizia para meus filhos, você tem que pensar no futuro, cuide o que vocês vão fazer, cuide quem vocês vão escolher, né? Mas é que eu não tinha ainda Deus no meu coração, totalmente como eu estou tendo agora. Eu não conhecia esse Deus que é tão sensível, que é tão amável e sensível, que é o nosso Deus. Porque tudo que Deus fez de mal, de ruim para o povo, foi porque Ele é um sensível, porque Ele nos ama demais e porque a gente não dá valor, não agradece a Ele por tudo, desde a nossa vida, desde o nosso respirar, desde a nossa família linda que nós temos. Tudo que nós temos pertence a Ele. É a Ele que nós temos que agradecer, é a Ele que nós temos que amar, porque sem Ele nós não temos nada. E se nós endurecermos nosso coração, Ele faz questão de tirar aquilo que a gente idolatra. Por isso temos que cuidar o que a gente idolatra. O que você está idolatrando? Você tem que cuidar o que você está idolatrando, o que você está amando mais do que Deus. Você pode amar muitas coisas, mas você tem que amar Deus a mais acima de tudo, que é o primeiro mandamento. Nós amar acima de tudo. E amar também o próximo, para nós conseguir fazer todos os outros mandamentos, cumprir todos os mandamentos de Deus. Amém, gente? Então, vou deixar essa mensagem para você. Você vê bem quem você está idolatrando, o que você idolatra, né? Não é só pessoas, tem coisas. A gente idolatra coisas. Então, veja bem aí o que está sendo tão importante assim para você que você não pode. Como eu falei no vídeo de ontem, celular é uma coisa, né? É uma coisa que a gente não consegue mais ficar sem. Mas você não precisa ficar sem, você não pode colocar ele como se fosse a coisa mais importante do seu dia. Né? Às vezes você não dá atenção para um filho, às vezes você não dá atenção para o marido, às vezes você não dá atenção para alguém que quer conversar com você por causa do celular. E isso é um tipo de idolatria muito forte que está acontecendo agora. Então cuide por isso, tá? Então deixo essa mensagem para você. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe comentários, que ajuda muito.
e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.